Esse é o meu WhatsApp pessoal. Se você quiser mandar algum pedido de oração, alguma informação, tirar alguma dúvida, conversar comigo, eu estarei à sua disposição nesse número que aparece agora na tela, tá ok? Dito isso, queridos, vamos então à meditação da palavra. Eu quero nessa manhã, como você está vendo aí, falar um pouquinho da condição humana. Quem é que Deus usa quando salva alguém, e quando salva, Ele separa essa pessoa para um propósito? Ou seja, você, se ainda não atendeu ao chamado de Deus, você tem que entender que você foi criado por Deus para cumprir um propósito nas mãos dEle, mas para isso você precisa se dispor, você precisa se colocar nas mãos de Deus. Se você se colocar nas mãos de Deus, Deus irá usar a sua vida. Sim, qualquer um de nós, todas as pessoas que entendem que Jesus deve ser o seu Senhor e o seu Salvador se tornam filhos de Deus. E toda pessoa que se torna filho de Deus acaba cumprindo um propósito, porque foi para isso que Deus nos chamou. Em outras palavras, Deus nos salva para que nós possamos servi-lo. Então cada um terá uma função extremamente importante no reino de Deus. O convite da palavra de Deus, desde que o pecado entrou no mundo, é para que nós nos arrependamos, nos voltemos para Deus e assim experimentemos Deus em toda a sua intensidade. Muitas pessoas acham que servir a Deus é algo apenas para pessoas muito especiais. E a Bíblia, ela faz questão de nos mostrar que todas as pessoas, todos os seres humanos que Deus usou, eram pessoas comuns. Tão comuns que elas experimentavam angústias e profundos sofrimentos, logo depois êxtase de alegria. Pessoas que faziam coisas extremamente acertadas, mas de repente erravam às vezes feio, e ainda assim Deus restaurava e as usava de novo. E assim é a nossa vida. Por isso hoje eu quero falar com você sobre a força e a fragilidade que tem o servo de Deus. O servo de Deus, ele é ao mesmo tempo forte em Cristo Jesus, mas humanamente falando, ele é muito frágil, ele é muito fraco. E eu quero ler com você um texto muito conhecido no Antigo Testamento, ou pelo menos a história é muito conhecida. Está lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Nós vamos trabalhar os capítulos 18 e 19, e é a história de Elias, uma das histórias relacionadas a Elias. Elias foi um profeta tão importante que ele se tornou referência entre os profetas. Quando em Israel se fala de profecia ou de profeta, um dos primeiros nomes que se vem à mente é Elias. Elias é até mencionado no Novo Testamento como sendo aquele referencial nosso. Elias era homem como nós, ou seja, muitas pessoas podem achar que ele era um super-homem, mas ele era homem como nós. E o texto aqui nos mostra exatamente isso. Eu quero ler então, eu vou ler uma porção que vai do verso 1 até o verso 15 do primeiro livro dos Reis, capítulo 18, e em seguida vou orar pedindo que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Acompanhe comigo aí na sua casa, na sua Bíblia, 1 Reis 18, de 1 a 15. Depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi. Como a fome era grande em Samaria, Acabe convocou Obadias, o responsável por seu palácio, homem que temia muito ao Senhor. Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor, por isso Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma. Lhes forneceu comida e água. Certa vez, Acabe disse a Obadias: vamos a todas as fontes e vales do país. Talvez consigamos achar um pouco de capim e manter vivos os cavalos e as mulas, e assim não será preciso matar nenhum animal. Para isso, dividiram o território e iam percorrer. Acabe foi numa direção e Obadias noutra. Quando Obadias estava a caminho,
Elias o encontrou. Obadias o reconheceu, inclinou-se até o chão e perguntou: És tu mesmo, meu senhor Elias? Sou, respondeu Elias. Vá dizer ao seu senhor: Elias está aqui. O que eu fiz de errado? Perguntou Obadias, para que entregues o teu servo a Acabe para ser morto? Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não há uma só nação ou reino onde o rei, meu senhor, não enviou alguém para procurar por ti. E sempre que uma nação ou reino afirmava que tu não estavas lá, ele os fazia jurar que não conseguiriam contatar-te. Mas agora me dizes para ir dizer ao meu senhor: Elias está aqui? Não sei para onde o Espírito do Senhor poderá levar-te quando eu te deixar. Se eu for dizer a Acabe e ele não te encontrar, ele me matará. E eu, que sou teu servo, tenho adorado o Senhor desde a minha juventude. Por acaso não ouviste, meu Senhor, o que eu fiz enquanto Jezabel estava matando os profetas do Senhor? Escondi 100 dos profetas do Senhor em 2 cavernas, 50 em cada uma, e os abasteci de comida e água. E agora me dizes que vá dizer ao meu senhor: Elias está aqui? Ele vai me matar. E disse Elias: Juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, que hoje eu me apresentarei a Acabe. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos pela tua graça, bondade e misericórdia. Te louvamos porque o Senhor nos permitiu, nesse momento, ó Pai, nos reunirmos como igreja, não no templo, mas nas nossas casas. Então nós te louvamos desde já, porque o Senhor está fazendo das nossas casas, mais uma vez, templos de oração, templos de meditação da tua palavra, templos de santificação ao teu nome. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos dá essa oportunidade. Obrigado porque o Senhor tem nos movido nessa direção, ainda que esteja usando situações externas para isso. Nós te louvamos porque o Senhor está nos dando a capacidade de enxergarmos isso, ó Pai. E agora, onde nós estamos, nós queremos clamar ao Senhor que abençoe os nossos corações com a orientação da tua palavra. Que essa palavra que está sendo lida, ó Pai, encontre guarida no nosso coração. Que cada um de nós ouça e entenda a porção da palavra que o Senhor quer nos destinar nessa manhã. Que o Senhor trabalhe nos nossos corações e sejamos edificados ao ponto de nos tornarmos mais eficazes, ó Pai, nas tuas mãos. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de mim de maneira especial. Permita que eu seja ferramenta nas tuas mãos, enquanto desejo ajudar os meus irmãos e amigos que estão nos acompanhando à distância. Por isso, ó Pai, que a tua graça se manifeste salvadora e restauradora a cada um dos que estão acompanhando esse vídeo nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como os irmãos e amigos perceberam, o texto fala de Elias, que está indo ao encontro do rei Acabe, e nesse momento ele recebe uma orientação de Deus: vá ao encontro de Acabe, que eu vou trazer chuva de novo à terra. A terra tinha passado por um período longo de seca e havia muita fome, e o Senhor prometeu que iria acabar com essa fome, com essa seca, e iria usar Elias também para esse processo. Elias vai ao encontro de Acabe, que, como você já deve ter percebido no texto, queria muito matar Elias. Quando Elias se encontra com Obadias, o assistente direto de Acabe, Obadias diz: se eu for dizer para o rei que o Senhor está aqui, meu senhor, ele vai vir e vai te matar, vai matar você, Elias. E aí Elias disse, ele dá uma palavra no seguinte sentido, verso 15: juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, que hoje me apresentarei a Acabe. Então, o primeiro movimento de Elias nesse texto nos mostra um homem totalmente determinado em obedecer à voz de Deus, se apresentando a um rei que ele sabia que queria matá-lo. Por isso Elias estava literalmente arriscando a sua vida para servir a Deus ou seguir as ordens de Deus. E isso já começa a chamar a nossa atenção, porque nós precisamos
entender até que ponto nós estamos dispostos também a obedecer ao nosso Deus. Será que o grau de exposição da nossa vida a obedecer a Deus se assemelha ao de Elias? Graças a Deus, no contexto de Brasil, nós não temos ameaça de morte quando falamos que servimos a Deus ou quando queremos fazer algo em favor do nome de Deus ou do Evangelho. Graças a Deus nós temos muita liberdade em qualquer lugar que formos pelo Brasil, nós encontraremos essa liberdade. Mas talvez nós não tenhamos o mesmo rigor e a mesma determinação de Elias quando se trata de mídias sociais, por exemplo, ou até de um testemunho pessoal a um amigo. Muitas vezes nós nos envergonhamos de falar de Jesus. E isso é tão verdadeiro que o próprio apóstolo Paulo, ele vê a necessidade de defender esse tema diante dos irmãos quando ele diz: eu não me envergonho do Evangelho. É o poder de Deus para a salvação do homem. Então o apóstolo Paulo, ele percebeu também, ele sabia dessa luta que muita gente tem de se envergonhar diante de assumir o fato de que pertence a Cristo, que defende o Evangelho de Cristo e a sua mensagem central, que é que o homem é pecador e que sem Jesus não há salvação. Estando salvo em Cristo, o homem se torna servo de Deus, filho de Deus e tem uma nova vida, é uma nova criatura, cuja vida nova começa nessa vida e se estende por toda a eternidade. Mas Elias vai e com determinação ele diz a Obadias: eu juro pelo nome do Senhor que hoje eu vou me apresentar ao rei. Eu vou assumir aqui o risco e a responsabilidade. O texto continua no verso 16 dizendo: então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família de seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Olha o que o texto está nos dizendo. Quando Acabe se encontra com Elias, Acabe faz a seguinte pergunta: é você mesmo perturbador de Israel? Acabe estava se referindo ao que Elias estava fazendo. Como profeta, ele estava denunciando o que Acabe e a sua esposa Jezabel estavam fazendo. Como nós lemos no começo do texto, Jezabel estava matando todos os profetas de Deus. Obadias, inclusive, ele esconde, sem que ninguém soubesse, ele esconde 100 profetas de Deus em 2 cavernas, 50 em cada caverna, e os mantém vivos, levando água e suprimento para eles. E Acabe, quando fala para Elias: é você mesmo perturbador de Israel, Acabe estava se referindo ao movimento profético que Elias estava fazendo, no sentido de denunciar que Israel, o povo de Deus, estava adorando agora deuses falsos, os Balaíns. E nesse sentido, Elias responde para Acabe: não sou eu que estou perturbando Israel. Quem está perturbando Israel é você e a sua família, que abandonaram os mandamentos do Senhor para seguirem os ídolos ou os Balaíns. Então Elias, com muita coragem, mais uma vez, põe o dedo na cara do rei e diz: vocês é que estão perturbando Israel, porque vocês estão sendo desleais com os mandamentos de Deus e levando o povo de Deus a servir falsos deuses. E aí Elias faz o desafio a Acabe: agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá que comem à mesa de Jezabel. Nesse verso 19 é importante destacar que quando Elias faz a convocação a Acabe de levar todo Israel ao Monte Carmelo, ele manda levar os 450 profetas de Baal, que são os mais conhecidos, que eram os mais importantes ali naquele movimento de idolatria e afastamento de Deus, ou seja, a apostasia da palavra de Deus, e 400 profetas de Azerá. Esses a gente acaba às vezes se esquecendo, mas ao todo Elias lidou ali com 850 profetas. 450 profetas de Baal e 400 de Azerá. Azerá era o equivalente feminino de Baal, então era mais ou menos como marido e mulher. Era a ideia de um casal de ídolos. E na história, geralmente a gente ouve de 450 profetas.
mas na verdade foram 850. O texto continua no verso 20, dizendo assim: Acabe convocou então todo Israel, reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: Até quando vocês vão oscilar para um lado ou para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles um, cortem-no em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei outro novilho e colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e o Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: O que você disse é bom. Observe que agora Elias está diante do povo de Israel, diante dos 850 profetas, 450 de Baal e 400 de Azerá, e diante do rei e Jezabel também, e todos estão ali ouvindo o que Elias está dizendo. E Elias diz para o povo: Olha, quando que vocês vão voltar para Deus? Vocês estão tentando servir 2 deuses. Nós vamos então fazer um teste para ver qual é o Deus de verdade. E o texto diz que o povo não respondeu nada a Elias, quando ele perguntou: Até quando vocês vão oscilar entre 2 caminhos? É interessante que nós ouvimos aí um ditado popular que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Mas o povo, na sua maioria, não escolhe por Deus. E mesmo o povo de Israel aqui, não responde nada a Elias. E o povo deixa Elias no vácuo, como se diz por aí hoje. E Elias então continua dizendo e propõe um teste: Olha, então que os profetas de Baal peguem um novilho, prepare o novilho sacrificando, prepare para o holocausto, e eu também vou preparar um novilho para o Senhor, mas ninguém vai atear fogo. E nós vamos clamar, vocês vão clamar ao Deus de vocês, eu vou clamar ao Deus de Israel. O Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. Aí o povo disse: Isso que você disse é bom. Olha que interessante. O povo, na hora que viu que haveria ali um desafio, que haveria algo que iria provar diante dos olhos deles quem era Deus, o povo achou que isso era bom. E nesse momento, Elias está se sentindo tão só diante daquele desafio, que ele mesmo disse: Só eu fiquei por profeta da parte do Senhor. É interessante que o texto começa dizendo que havia pelo menos 100 outros profetas de Deus escondidos nas cavernas. Elias não estava só como profeta, mas ele naquele momento destaca o texto que ele realmente está sozinho diante da multidão e diante dos profetas dos falsos deuses. Isso demonstra também muita coragem. Ele pôde levantar a sua voz diante de todos ali para dizer qual era a realidade triste de apostasia daquele povo. E o texto continua, quando verso 25 diz assim: Elias disse aos profetas de Baal: Escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam. E clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam. E dançavam em volta do altar que haviam feito. Mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia ele. Já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando, talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e ferir-se com espada e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Olha o que está acontecendo aqui. Elias começa agora a desafiar os profetas de Baal, que estavam gritando o tempo todo, e evidentemente Baal não respondia. Elias, no meio daquele grupo enorme de 850 profetas falsos, ele começa a zombar deles. Tal a sua confiança no poder e no nome de Deus. Tente imaginar essa cena: um homem no meio de uma pequena multidão
multidão de 850 pessoas que poderiam, já que estavam com lanças e espadas, com as quais se feriam, poderiam simplesmente se arremessar contra Elias. Mas Elias estava absolutamente seguro da vontade de Deus dele estar ali. E o texto continua aqui dizendo que passou o meio-dia, eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se, Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas, depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma vala, na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então lhe disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse ele. Fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou, e eles fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. Antes de vermos a oração de Elias, Elias agora toma cuidado de chamar o povo para perto de si, o povo de Israel. Ele toma cuidado de edificar o altar de Deus com 12 pedras, cada uma representando uma tribo de Israel, para que eles se lembrassem quem eles eram e quem é o Deus verdadeiro. E nós estamos vivendo um momento de dificuldade, sim, mas é um momento extremamente propício para nós lembrarmos quem nós somos e quem é o nosso Deus. Nós, em Cristo Jesus, se você está em Cristo Jesus, você é filho de Deus, você é embaixador de Cristo, você é servo do Altíssimo, você é sacerdote real, é nação santa, é povo adquirido. Você, como filho de Deus, tem a garantia de que Deus é o seu Deus e que você é dele. Por isso, eu sou de Deus e Deus é meu. Nós estamos em unidade pelo Espírito Santo. Nós não podemos esquecer de quem nós somos. Diante dessa percepção, nós temos que ter a coragem que Elias teve de romper com tudo aquilo que nos cerca, que não provém de Deus ou que não dignifica o nome de Deus, coisas que não edificam as nossas vidas. E é importante que você use esse tempo para que você descubra o que na sua vida, de alguma forma, pode estar te atrapalhando de assumir a identidade, ou seja, quem você é. Mas Elias também queria que o povo soubesse quem era Deus. E nesse sentido, ele, no seu desafio, ele manda preparar o novilho, cortando, colocando em cima da lenha, manda cavar uma valeta em volta do altar e manda despejar 3 vezes jarras cheias d'água, ao ponto dessa água ter molhado completamente, encharcado completamente o holocausto, ou seja, o novilho, a lenha, as pedras. A valeta se encheu e era muita água antes dele orar ao Senhor. E a oração que Elias faz, demonstrando muita coragem, compromisso, fidelidade e dignidade diante do Senhor, é a seguinte: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel e que sou o Teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Deus, responde-me para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração dele voltar para Ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água da valeta. Verso 38 diz que o fogo queimou completamente o holocausto. Imaginar então o holocausto e a lenha totalmente queimados é fácil, ou seja, eles foram simplesmente consumidos na sua totalidade. Mas as pedras e o chão, e ter secado a água da valeta, feito com que aquilo ali provavelmente se solidificasse, tal calor. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: ó Senhor Deus,
o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou-lhes: prenda os profetas de Baal, não deixe nenhum escapar. Eles o prenderam e Elias fez descer ao riacho de Quizon e lá os matou. Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu ao alto do Carmelo. Aí o texto vai nos dizer da oração de Elias, que fez voltar a chuva à região. No verso, agora do capítulo 19, nós vemos o seguinte: ora, Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nessa hora eu não fizer com a tua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a pé em Giesta, sentou-se debaixo dela e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tire a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre as brasas quentes e um jarro de água. E ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será bem longa. Observe o que está acontecendo aqui. Elias, depois de ter feito tudo o que fez, com toda a ousadia, com todo o poder de Deus, enfrentando os profetas de Baal e de Azerá, agora ele recebe uma ameaça de Jezabel, que estava matando os profetas de Deus, e ali ela diz que iria matá-lo também. O texto nos diz que Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Olha a mudança drástica de atitude de Elias. Elias, que tinha enfrentado com tanta coragem, agora está tendo muito medo. Em Berseba da Judá, ele deixou o seu servo, ou seja, ele foi para a região de Judá. Ali em Berseba ele deixa o seu servo, ou seja, ele já não se sente mais em condições de ter alguém consigo, ele quer o isolamento. Ele busca esse isolamento, ele vai para o deserto, caminha um dia, ele chega num pé de giesta e se senta embaixo dele, e ele ora pedindo a sua própria morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Elias estava com medo de morrer ali nas mãos de Jezabel, embora não tivesse medo de morrer, porque sabia a quem pertencia. Talvez o contexto que você esteja vivendo hoje seja de medo da morte. Será que você tem medo de morrer por qualquer circunstância adversa, como por exemplo esse vírus que está sendo divulgado aí como sendo muito letal? Será que é isso que está te causando medo? Se você tem esse tipo de medo, é importante que você se lembre de tudo que foi dito até agora, que nós devemos confiar em Deus e confiar a Deus na nossa vida. Mas se você tem Cristo no coração, você não tem por que ter medo da morte, porque você sabe que a morte é uma condição pela qual você precisa passar para que você esteja no reino de Deus em caráter definitivo com o próprio Deus. Por isso, viver é Cristo e o morrer é lucro para o crente. Por isso, não há motivo para ter medo. Quem sabe hoje você não precisa entregar o seu coração para Jesus e permitir que Ele seja a fonte da sua segurança e da sua esperança. Porque nesse momento, o que Elias está fazendo é simplesmente se esquecendo de que Deus deve ser a sua fonte de esperança e de segurança. E nesse momento ele entra numa espécie de depressão. Sua depressão foi tão grande que ele dorme embaixo daquela árvore e um anjo do céu vem visitá-lo. Você já viu muitos relatos de anjos do céu visitando homens, e sempre esses relatos são maravilhosos. Imagine você se encontrando com um anjo. Você acha que você ficaria indiferente ou seria algo absolutamente arrebatador? Elias é acordado por um anjo que havia preparado um pão para ele, um pão quentinho, havia preparado um jarro de água. Elias come, vira para o lado e dorme. Você dormiria diante de uma situação como essa? Você dormiria diante de um anjo de Deus? Mas o desânimo de Elias era tão grande que ele não conseguia enxergar a maravilha da bênção de estar ali sendo visitado pelo próprio Deus na pessoa do anjo.
O texto diz que o anjo o acordou novamente, disse para ele se levantar, comer, que ele faria uma longa viagem, e o texto vai dizer para a gente que ele levantou, comeu, bebeu, fortalecido com a comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus, e ali entrou numa caverna e passou a noite. Perceba que Deus providenciou que ele fosse para Horebe, o monte de Deus. E a palavra do Senhor veio a ele dizendo: o que fazes aqui? E aqui é muito importante, porque Deus havia no primeiro momento dado ordens para Elias que ele cumpriu com todo o rigor, autoridade, poder e ousadia. E agora Elias está totalmente acanhado, amedrontado e recolhido na caverna. E a atitude de Deus é maravilhosa, porque é a mesma atitude que Ele tem comigo e com você nos momentos de aflição ou de fragilidade. Quando Deus procura Elias, Ele diz: Elias, o que faz aqui? Deus não fala para Elias: rapaz, como que você me dá uma dessa? Como que você erra desse jeito? Como que você abandona o barco nesse momento? Você foi tão corajoso, agora você é um covarde. Não, Deus não fala nada disso para ele. Diz: Elias, o que faz aqui? E Deus providenciou que Elias fosse para o monte de Deus, para que Elias fosse ali, de uma certa forma, acolhido carinhosamente por Deus, e Elias soubesse disso. E o texto continua dizendo que Elias então faz sua reclamação. Outro dia eu estava ouvindo um pastor que é judeu, e esse pastor dizia que Elias é um dos judeus mais clássicos que tem, porque ele reclama, e ele reclama sem medir as palavras com Deus, né? Aí no verso 10 ele diz assim: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram sua aliança, quebraram os seus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Olha que interessante, porque Elias achava que era o único. Às vezes você não tem essa impressão que você é o único ser vivo na terra que está buscando a Deus, que está fazendo as coisas de Deus? E é por isso que é importante a comunhão com a igreja. É uma pena que hoje nós não possamos estar juntos aqui fisicamente, mas a comunidade, a igreja que foi criada por Jesus, evidentemente foi criada com muita sabedoria, não podia ser diferente, porque nós precisamos uns dos outros, nós precisamos entender que Deus colocou a verdade no meu coração, é a mesma verdade que está no coração do meu irmão, e que nós precisamos compartilhar o que conhecemos, ou as visões que temos dessa mesma e única verdade, para que nós possamos crescer mutuamente. Elias achava-se nesse momento o único representante de Deus e o único detentor da verdade. Eu estou só. Mas perceba que foi o medo de Elias que o fez se isolar. Você talvez esteja isolado hoje fisicamente por causa da doença que está assolando muita gente, mas você precisa entender que você não pode viver isoladamente, você não pode viver como uma ilha num oceano, porque nós precisamos uns dos outros. E Elias precisava aprender essa lição. O texto diz, no verso 11, que o Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Olha o que Deus faz no momento de fragilidade do coração humano. Venha para a presença de Deus, Deus vai passar. É como se Deus dissesse para mim e para você hoje: se você está se sentindo frágil, amedrontado, venha para a presença, venha para a minha presença. Eu vou passar diante de você. Ou seja, você vai sentir, perceber e se beneficiar da minha presença. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna, e a voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Ou seja, Elias repetiu a mesma ladainha que ele tinha dito. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde você veio,
e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael. E Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal e todos aqueles cuja boca não o beijaram. Então, o texto nos diz que Deus diz para Elias: Elias, volta, eu vou trabalhar no seu coração e você vai retomar a sua função como profeta, que foi para o que eu te chamei. Nesse sentido, Deus faz isso conosco também. No momento de fragilidade, Ele se propõe a se apresentar para nós e nos restaurar. De que tipo de restauração você precisa? O que o seu coração, ou em que o seu coração está fragilizado nesse momento? Permita ouvir a voz de Deus. Não insista no diálogo, muitas vezes você pode estar fazendo, em que você se sinta só, ou o único dono da verdade. Permita que Deus abra o seu coração e mostre para você que você não está só nessa jornada. Ele disse para Elias: olha, eu mantive 7.000 que não beijaram os ídolos e não se ajoelharam diante deles. Você não estava só. Você nunca esteve só, Elias. Era uma impressão sua. Por isso é do seu coração frágil. Volte pelo mesmo caminho e você vai cumprir ainda o propósito que eu tenho para a sua vida. Deus não tinha desistido de Elias, como Deus não desistiu de você. Deus não tinha isolado Elias, como Deus não isolou você. Deus não tinha descartado o papel de Elias, como não descartou o seu papel. Por isso não importa o que você viveu até hoje, não importa, inclusive, se você não cumpriu bem o seu ministério, ou o que Deus havia proposto para você. Você pode e será restaurado hoje por Deus, se você assim o desejar. O que eu não tenho dúvidas é que Deus quer que você se levante na presença dEle e volte pelo mesmo caminho por onde você já passou, refazendo as tarefas que Deus já havia designado para você. Em outras palavras, Deus nos dá todos os dias oportunidades de sermos fiéis e servos úteis a Ele. Você deseja o consolo de Deus? Você deseja a graça de Deus, a restauração do Senhor? Então faça como Elias. Ouça o que Deus diz. Perceba que Deus não está no barulho, na agitação. Ele está no cício suave, na brisa suave. Eu gosto muito dessa imagem. O texto diz que quando passa aquela brisa suave, Elias se cobre, sai na porta da caverna para se encontrar com Deus. Essa brisa que envolve é uma sugestão muito interessante do que é a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, no hebraico, é chamado de ruá, porque ele simboliza o barulho que o vento faz. Ruá. E este Espírito, Ruá Nepesh, esse Espírito Santo, ele é aquele que vem para restaurar as nossas vidas. O Espírito Santo pode soprar na sua vida o vento da restauração, um vento suave, não da agitação, não do sensacionalismo, mas o vento suave, falando no íntimo do seu coração. E você deve se apresentar diante de Deus. Vamos orar pedindo a graça e a misericórdia do Senhor nesse momento. Pai bendito, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado sobre a nossa vida, e te louvamos pela tua palavra que nos mostra que ser servo do Senhor não é ser uma fortaleza o tempo todo, mas é viver os momentos de ousadia pelo teu poder, bem como todas as limitações comuns dos seres humanos. Por isso, ó Pai, permita que todo coração fragilizado nesse momento, que estiver ouvindo essa palavra, entenda que Tu és um Deus forte e poderoso e que nunca abandona os seus, mas que está sempre disposto a nos restaurar. Que o Senhor traga a estas mentes, ó Pai, a convicção de que o Senhor restaura, o desejo de ser restaurado pelo Senhor. E que nessa manhã, nesse dia,
por conta da vergonha de qualquer situação que viveram, ou de qualquer compromisso que não cumpriram no passado, que isso os limite a continuar a jornada. Nós temos que perseverar, a Tua palavra nos diz isso, e é isso que nós clamamos, o Teu poder para perseverar. Por isso tem misericórdia e abençoa cada coração aqui, nesse momento, ó Pai, trazendo a restauração, e aqueles que não são Teus ainda, que o Senhor possa se mostrar Salvador, tornando-os Teus filhos, Teus servos, para a glória do Senhor e para a plena alegria de todos eles. Abençoa o restante do nosso dia, abençoa a Tua igreja aqui e em toda parte. Por isso, que o amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa de Cristo Jesus, as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre toda a sua igreja no Brasil e no mundo, nesses tempos difíceis, mas que o seu poder se revele salvador e restaurador a cada um, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe e até espero contar com vocês à noite no nosso culto. Lembrando ainda que, agradecendo por muitos irmãos que já mandaram muitas imagens aqui. Estou vendo várias imagens dos irmãos aqui participando conosco. Se você, mesmo não sendo membro da igreja, puder mandar uma imagem de que você assistiu esse culto, esteve conosco aqui, vai ser muito bom para a gente, tá bom? Deus abençoe a todos e até logo mais à noite, se Deus permitir. Às 19h30 começaremos o nosso culto virtual aqui, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe, um forte abraço a todos.